crianças, tudo bem com vocês? Posso fazer uma pergunta? Você sabe o que um serralheiro faz? Não? O serralheiro é aquele que fabrica e conserta peças de ferro ou aço, como portões, como dobradiças. E você sabe o que faz um pedreiro? Um pedreiro é aquele que constrói muros, paredes, faz reformas. E você sabe o que faz um carpinteiro? Pois é, na nossa história de hoje nós vamos falar de um carpinteiro. Um carpinteiro é aquele que constrói peças de madeira, como por exemplo este baú, um baú de madeira. Ele também pode construir móveis e outros objetos feitos de madeira. Você gosta de ouvir histórias? Essa nossa história vai acontecer em uma carpintaria. Há muito tempo atrás, em uma carpintaria, logo após um longo dia de trabalho, o carpinteiro, em sua oficina, guardou na sua caixa de ferramentas todas as suas ferramentas que utilizava para o trabalho. Ele guardou todas com carinho na caixa, tirou o seu avental, deixou tudo arrumado e saiu, fechou a porta. Assim que ele fechou a porta, você não imagina o que começou a acontecer dentro daquela oficina. Um burburinho de discussão dentro da caixa de ferramentas. Começou a sair um grande barulho de várias pessoas falando ao mesmo tempo. E quem será que está conversando dentro da caixa de ferramentas? Pois é, de repente, de dentro da caixa de ferramentas saiu o Senhor Martelo, dizendo bem grossamente: eu, o martelo, sou a ferramenta preferida do carpinteiro. Sou a ferramenta mais importante dessa carpintaria. Sem mim, essa carpintaria não existiria. Mas como assim? Ele disse isso sim, e bem arrogante. Mas, enquanto ele ainda estava falando, de repente, outra ferramenta apareceu, saindo da caixa. O Senhor Serrote. O Senhor Serrote disse: mas você se acha muito importante? Pois fique sabendo, meu amigo, que eu, o Serrote, sou a ferramenta essencial para essa carpintaria. Pois o que você haveria de pregar enquanto eu não serrar? Eu serro a madeira e você só prega. Então eu sou a ferramenta mais importante dessa carpintaria. Ele falou assim mesmo, bem também enérgico. Mas de repente, de dentro da caixa saiu mais uma ferramenta. Opa, Senhor Serrote, se achando tão importante, o senhor é muito áspero, isso sim. Eu vou te dizer que quem tira os nós das madeiras mais difíceis sou eu, a plaina. Portanto, eu sou uma ferramenta muito importante neste lugar. Como é que o carpinteiro vai tirar os nós da madeira se não tiver a minha ferramenta, a plaina? Mas a plaina não era a única ferramenta daquela caixa. Quando ela ainda estava falando, de repente, olha só quem apareceu. A furadeira. Dona Plaina, a senhora é tão superficial. Apenas tira os nós da madeira que estão pela superfície. Eu sou profunda. Eu vou além. Eu sou a furadeira. Quando o carpinteiro precisa fazer um buraco na madeira, é a mim que ele vai usar. Portanto, além de tudo, eu sou uma ferramenta muito moderna. Eu sou uma ferramenta importante. Eu funciono até com eletricidade. Para você ver como eu sou moderna. Pois é, sem a minha presença nessa carpintaria, o que seria desses trabalhos aqui? Nada aconteceria.
E a furadeira disse isso e ainda saiu uma risadinha de dentro da caixa de ferramentas e olha só quem apareceu. A dona Chave de Fenda olhou bem para a furadeira e disse: mas o que seria de você, furadeira, se o carpinteiro não usasse a mim para parafusar os parafusos que você faz o buraco? Eu sou uma ferramenta que todo carpinteiro precisa ter. Não tem como uma carpintaria existir sem uma chave de fenda. Então eu sou a ferramenta mais importante deste lugar e a mais utilizada. E ela foi falando, mas não parava o burburinho e a discussão dessa caixa de ferramentas, quando de repente, olha quem apareceu. A Dona Régua. A Dona Régua riu de todos eles e disse: mas olha só, se achando vocês tão importante. Pois imagine só, com a minha perfeição, com as minhas medidas, como é que daria para fazer algum trabalho perfeito neste lugar? Não daria para fazer nenhum trabalho perfeito. Eu sou essencial nessa carpintaria para que haja perfeição no trabalho. Então, se eu não estiver aqui, não tem como nenhum trabalho sair perfeito. Ela estava dizendo isso e logo alguém gritou também na caixa de ferramentas dizendo: ah, Dona Régua, Dona Régua, sim, a senhora até pode medir e deixar tudo nas medidas perfeitas, mas de que adianta medir se não podemos marcar? Eu sou lápis e eu deixo marcas também. As minhas marcas são das suas medidas, então não dá para você ficar sem mim. Eu preciso estar ao seu lado. Eu também preciso fazer parte dessa carpintaria. Como é que vai ser feita alguma marcação se não for através de mim? Eu faço marcas nas madeiras. Eu deixo a minha marca onde eu passo. E você pensa que acabou? Ainda tem uma ferramenta aqui que ela também é um pouquinho áspera, mas quem é ela? A Dona Lixa. E para que serve a lixa? Para lixar a madeira. A Dona Lixa logo disse: olha só vocês, eu sou a pessoa que dá o acabamento final na peça, onde as pessoas podem tocar na peça e não se machucar com ferpas, com áspera, a madeira áspera, machucando. Eu sou aquela que dá o acabamento, que deixa tudo lisinho, arredondado, perfeitinho. Então, eu sou a ferramenta mais importante dessa carpintaria, porque eu deixo o trabalho acabado. Eu deixo o trabalho lisinho, gostoso de se pegar, de se tocar, de se usar, enquanto que vocês deixam a madeira toda áspera. E essa discussão, gente, foi a noite toda. Todas aquelas ferramentas falando: eu sou a melhor, eu sou a mais bonita, eu sou a mais inteligente, eu sou a mais essencial, eu sou a preferida do carpinteiro. E a noite toda foi assim. Amanheceu o dia. E já estava perto da hora do carpinteiro chegar, quando eles ouviram os passos do carpinteiro na calçada. Chegando no trabalho, todo mundo correu para dentro da caixa de ferramentas, porque como é que o carpinteiro poderia ver toda aquela discussão dentro da carpintaria? Jamais! Correram todas ali para dentro, até que ele colocou a chave na fechadura, abriu a porta, e quando ele abriu a porta, estava aquele silêncio. Como todos os dias, ele chegou na sua bancada de trabalho e começou a pensar no que ele ia fazer. Ele trouxe naquele dia um projeto e ele começou a analisar naquele projeto tudo o que ele ia precisar para fazer aquele projeto. Olhou bem, calculou e começou. Colocou o seu avental, foi lá, pegou a madeira, trouxe para perto da caixa de ferramentas e começou. Usou a régua para medir todas as partes da madeira
em que iam ser cortadas. Usou o lápis para marcar as medidas que ele havia feito na madeira onde ele iria cortar. E aí o que ele pegou para cortar, gente? Ele pegou o serrote e serrou todas as partes onde estavam demarcadas pelo lápis e pela régua. Depois que ele cortou essas partes, ele pegou ali a plana e retirou todos os nós da madeira, deixando a madeira bem lisinha. Depois ele pegou a furadeira e fez ali os furos para a sustentação daquela peça. Depois de ele pegar a furadeira, ele pegou parafusos e ele pegou a chave de fenda, onde ele alinhou todos os parafusos montando aquela peça. E aí, o acabamento do forro e da parte de trás, ele pegou o martelo e com os pregos fez toda essa parte final do forro e da parte de trás do móvel. E por último, ele pegou a lixa. E depois que já tinha montado tudo, ele lixou todo aquele móvel, lixou tudinho em cima, dos lados, no fundo, embaixo, para preparar ele para passar a tinta. E depois ele olhou e ficou admirado porque havia feito um belo trabalho. Sabe o que o carpinteiro havia construído usando todas essas ferramentas? Ele havia construído um púlpito de igreja. Isso mesmo! Sabe aquela tribuna onde coloca a Bíblia para pregar a palavra de Deus? Era isso que ele tinha construído. Um lindo púlpito de madeira para uma igreja, com certeza. E nesse púlpito ia ser colocada a Bíblia, a palavra de Deus. E ali ela iria ser pregada para adultos, jovens, velhos e crianças. A palavra de Deus é algo muito importante em nossas vidas. E aí as ferramentas ficaram olhando, também admiradas de todo aquele trabalho, e pensaram: puxa, todas nós fomos usadas para construir essa bela peça, esse belo móvel, um móvel muito útil, um móvel muito importante, um móvel que vai ser usado para pregar a palavra de Deus. Eles até sentiram vergonha de horas atrás estarem se achando mais importantes uns que os outros. Na verdade, eles perceberam que todos são importantes e que cada um tem um dom diferente, uma habilidade diferente. Cada um sabe fazer algo diferente. Cada um tem um jeito diferente. E que isso não era ruim. Na verdade, era importante e muito útil para a obra do Senhor. Vocês sabem me dizer quem é o carpinteiro da nossa história? Se você pensou que é Jesus Cristo, acertou. Jesus Cristo é o nosso carpinteiro. Ele vai utilizar todos nós como ferramentas em suas mãos para fazer a obra de Deus, que é pregar a palavra do Senhor a todas as criaturas da terra. Então, talvez você tenha se identificado com alguma ferramenta. Talvez você goste mais das coisas mais enérgicas. Talvez você goste de dar acabamento. Talvez você goste de ajudar alguém. Talvez você goste de ser profundo. Talvez você goste de ser superficial. Talvez você seja um pouco áspero. Talvez você seja marcante, perfeccionista. Não importa. Deus fez a mim e a você de uma maneira especial. E Ele tem um chamado para cada um de nós. Então, com suas habilidades, Deus vai te usar para fazer a obra dele. E é glorioso nós sermos usados pelo Senhor. Na verdade, é uma honra servir a este Deus e ser útil na obra do Senhor. Vamos ao nosso versículo que vamos aprender dessa lição? Quero que você abra na sua Bíblia, no Novo Testamento,
no livro de 1 a Coríntios, no capítulo 3 e versículo 9. Capítulo é aquele número grande e versículo é um número pequeno. Então, o 3 é o número grande e o 9 é o número pequenininho. E nós vamos ler a parte A desse versículo que diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Você sabe o que é um cooperador? Um cooperador é aquele que ajuda alguém a fazer alguma coisa. Então, nós somos ajudadores de Deus para fazer o quê? A obra de Deus. Pregar o evangelho, ajudar as pessoas, ensinar as pessoas a palavra de Deus. Eu e você somos cooperadores de Deus. E é uma bênção isso. Você gosta de ajudar? Eu também gosto. Vamos ler de novo? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Muito bem, guarde essa palavra no seu coração. Você e eu somos cooperadores de Deus para fazer essa grande obra. E eu creio que Deus vai usar você ainda muito mais. Para a gente não esquecer esse versículo, vamos fazer um exercício aqui? Pois bem, como é que o martelo faz para que o prego entre na madeira? Ele tem que bater, certo? Então nós vamos dizer esse versículo batendo os pés no chão. Então vai ser assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Conseguiram acompanhar? Tá certo, nós fizemos o movimento do martelo. E agora nós vamos fazer o movimento da plaina. A plaina, ela vai para lá e para cá, para lá e para cá. Então separa as perninhas aí, dá um espacinho e vamos lá. Começando pela nossa referência, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Esse foi o movimento da plaina. E agora, qual movimento será que nós vamos fazer? Da chave de fenda? Sim, a chave de fenda você viu que precisa ficar o quê? Girando ela, né, ó, para que o parafuso vá entrando. Você consegue girar no seu lugar? Não precisa girar rápido, senão você pode ficar tonto. Então vamos lá? 1, 2, 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Agora já está gravado bem na sua mente e no seu coração, não é mesmo? Então eu creio que cada dia mais você vai querer ser cooperador e ajudar a Deus em sua obra. Tá bom, meus amigos? Então, tchau e até a próxima!